Este vídeo é baseado em registros históricos e estudos acadêmicos. Ao longo da história, alguns nomes ficaram marcados não por certezas absolutas, mas por relatos, documentos antigos e interpretações que atravessaram séculos. Hoje vamos conhecer um desses casos reais da história europeia. Um episódio envolto em mistério, debatido até hoje por historiadores. Esta é a história de Giulia Tofana. Estamos na Europa do século XVII, um período marcado por regras sociais extremamente rígidas, pouca mobilidade social e grandes limitações impostas às mulheres. As decisões mais importantes da vida, como o casamento, profissão e até mesmo o direito sobre os próprios bens, eram frequentemente definidas pela família, pela religião e pelos costumes da época. O poder estava concentrado nas mãos de poucos, e a estrutura social era muito difícil de ser alterada. As mulheres, em particular, viviam sob uma forte pressão para cumprir papéis pré-determinados, muitas vezes sem voz ativa sobre o próprio futuro. Em muitos casos, casamentos arranjados eram a norma, e a vida doméstica era o único horizonte possível para a maioria delas. Entender esse contexto de controle social e falta de autonomia é essencial para compreender por que a história que vamos contar ganhou tanta relevância histórica e por que ainda hoje ela desperta tanto interesse e debate. É nesse cenário que surge um dos casos mais intrigantes da história europeia. Em documentos antigos, datados do século XVII, começa a aparecer a menção a um produto misterioso, conhecido como Aqua Tofana. Esse nome não surge em lendas ou contos populares, mas sim em registros oficiais, como parte de investigações conduzidas pelas autoridades da época em várias cidades italianas. Esses documentos descrevem um líquido incolor, sem cheiro e sem sabor, que era vendido discretamente e em pequenos frascos. A natureza exata desse produto e o seu propósito eram objeto de grande preocupação para as autoridades, o que levou à abertura de processos e interrogatórios detalhados. Com o passar do tempo, a referência a essa substância passou a despertar o interesse de estudiosos e pesquisadores modernos, que começaram a analisar esses arquivos históricos para tentar entender o que era exatamente a Aqua Tofana e qual era o seu papel na sociedade daquele período. A análise desses documentos se tornou um verdadeiro quebra-cabeça para os historiadores. É nesse contexto que o nome de Giulia Tofana aparece. Ela é mencionada nos registros como uma mulher associada à circulação desse produto citado nos documentos. As informações disponíveis sobre sua vida pessoal são escassas e muitas vezes contraditórias. O que sabemos vem principalmente de arquivos oficiais da época, como transcrições de interrogatórios e relatórios de investigações. Esses registros sugerem que ela era uma comerciante que, junto com um grupo de outras mulheres, estaria envolvida na produção e distribuição da Aqua Tofana. Por conta da natureza dos registros, que foram produzidos em um contexto de investigação e com os métodos daquele período, o papel exato de Giulia Tofana continua sendo um tema de intenso debate acadêmico. Alguns historiadores a veem como uma figura central em uma rede complexa, enquanto outros questionam a extensão de seu envolvimento, apontando para possíveis exageros nos relatos da época. Ao longo dos séculos, diferentes interpretações surgiram sobre esse caso. Alguns relatos mais antigos, e até mesmo algumas análises posteriores, atribuem uma grande relevância histórica ao nome Giulia Tofana, descrevendo-a como uma figura poderosa e influente. Essas versões muitas vezes pintam um quadro dramático de suas atividades e do alcance de sua rede. Por outro lado, especialistas em história moderna e contemporânea adotam uma postura mais cautelosa. Eles apontam que muitos registros do século XVII eram imprecisos, influenciados por boatos, e que os métodos de investigação da época eram muito diferentes dos de hoje. Esses historiadores sugerem que a história pode ter sido amplificada com o tempo. O que permanece, independentemente das diferentes visões, é a importância desse episódio como um estudo de caso fascinante dentro da história social europeia, revelando muito sobre as tensões e os segredos daquela sociedade. Se você gosta de histórias reais, mistérios do passado e conteúdos históricos investigativos, que mergulham nos documentos para entender o que realmente aconteceu,
Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos como este. Sua inscrição nos ajuda a continuar produzindo pesquisas aprofundadas sobre os casos mais intrigantes da história. Com o avanço das investigações da época e a intensificação das ações das autoridades, o nome de Giulia Tofana e as menções a Aqua Tofana passaram a aparecer com menos frequência nos registros históricos oficiais. O caso, que havia gerado grande alarde, aos poucos foi sendo substituído por outras preocupações daquele tempo. Ainda assim, a história não foi esquecida. Pelo contrário, ela continuou presente em livros, estudos históricos e análises acadêmicas produzidas nos séculos seguintes. Essa persistência na memória cultural e acadêmica contribuiu para que seu nome atravessasse gerações, consolidando-se como um dos casos mais discutidos e enigmáticos daquele período. A história de Giulia Tofana tornou-se um exemplo de como certos eventos, mesmo que envoltos em incertezas, podem capturar a imaginação e se tornar um objeto de estudo permanente. A história de Giulia Tofana nos mostra, acima de tudo, como o passado é construído. Ele não é uma fotografia nítida, mas sim um mosaico montado a partir de fragmentos, documentos incompletos, registros influenciados por interesses da época, contextos sociais complexos e, claro, as diferentes interpretações que cada geração de historiadores traz. Mais do que nos dar conclusões definitivas, esse caso nos convida a refletir. Ele nos faz pensar sobre como as histórias reais são registradas, como são analisadas e, principalmente, como são transmitidas ao longo do tempo. É um lembrete de que a história está em constante revisão e que muitas vezes as perguntas que ela nos deixa são mais importantes do que as respostas que encontramos. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.